Beleza. Turma, então, como a Milene tinha falado comigo, depois eu conversei com a Fabiola, vou fazer então nesse esquema das aulas serem, né, ao vivo, serem síncronas, e eu gravar e disponibilizar a gravação para vocês. Eu vou até fazer, vou colocar a gravação lá no YouTube mesmo, que aí fica até mais fácil para quem quiser assistir depois. Eu crio uma playlist lá de biologia molecular e aí vocês têm o curso todo lá disponível para vocês estudarem, beleza? Eu mandei os slides, né, lá no grupo do WhatsApp, aí se vocês quiserem ir acompanhando também, eu acho que é bacana. Quem puder, de repente, imprimir, ter um caderninho e anotando, né, é importante também. Boa noite, Frederic, tudo bem? Então, vamos lá. Pergunta. Vocês querem que eu faça a aula que está gravada aqui ao vivo também, ou não tem necessidade? Já se começa da segunda aula, porque eu não sei se todos assistiram a aula na semana passada que eu deixei gravada. Eu acho que é importante por questão de sequência para vocês não ficarem perdidos. A Fabiola tinha falado comigo aqui antes da turma chegar aqui, por ela eu posso começar da primeira aula e é com vocês. O que vocês preferem? Letícia falou que pode ser da primeira. Pode falar pelo chat que eu estou acompanhando aqui, tá bom? Milene. Frederic falou que pode ser também. Bruna também. Perla também? Então, beleza. Não, eu vou começar pela primeira aula, então. Que a gente faz uma revisãozinha também, né? Porque a aula 2 ela é meio sequencial, então a gente tem que estar com ela um pouquinho na cabeça para dar prosseguimento. Então, vamos lá. Eu vou colocar a apresentação aqui. Deixa eu ver aqui como é que fica. Já vou botar para vocês, tá? Minutinho. Vou colocar a apresentação aqui agora. Fabiola, você vai ser... Aliás, tive uma ideia aqui. Deixa eu entrar na sala aqui pelo celular também, que eu posso acompanhar como é que está a apresentação. Se quiser, eu vou te avisando das mensagens no chat, professor, não tem problema não. Isso eu quero que você veja para mim, tá? Tá aparecendo aí a apresentação direitinho? Tá sim. Beleza. Agora, deixa eu só fazer um negócio aqui. Só um teste. Fabiola, o slide passou direitinho aí?
Passou, professor. Então, beleza. Tá, então não vou precisar... É porque, para mim, eu estou colocando no modo de apresentação, no modo do apresentador, que aí fica mais fácil para eu acompanhar aqui o tempo. Então, beleza. Então, alunos, vamos começar aqui, né? Na verdade, essa aula está gravada lá, mas, assim, vou tentar passar ela aqui um pouquinho mais rápido do que está na gravação. Aí, se vocês tiverem dúvida, vocês vão lá, tá? Talvez hoje eu até use o horário todo de aula, sei que... Bem que no encontro síncrono não tem problema, isso é até melhor para a gente, porque a gravação só pode ser de 45 minutos, então acho que dá para dar essa primeira aula e ainda avançar um pouco na segunda, o resto a gente deixa para a semana que vem. Então, o curso de Biologia Molecular, ele começa com o estudo do dogma central da Biologia Molecular, e primeiro a gente vai separar genética molecular ou biologia molecular de hereditariedade, que tem muita gente que confunde, tem muita gente que acha que o estudo da hereditariedade, o que a gente chama de genética mendeliana, é a mesma coisa que biologia molecular, e é bem diferente. Tá? A biologia molecular ela é relacionada com o estudo da estrutura e função de genes, organização e funcionamento do genoma em uma determinada célula. Então, o foco da biologia molecular são os genes. É você estudar como aquela informação que está contida nele é decifrada pela célula e transformada em alguma ação para ela. Ou seja, a biologia molecular ela está preocupada com o funcionamento da estrutura a nível molecular, ou seja, a nível lá celular. É o que a gente vai falar muito aqui quando a gente está falando de genótipo. Tá? Genótipo vem da palavra gen, então a gente está preocupado em estudar expressão dos genes a nível molecular. Tá? Então, que fique bem claro, esse vai ser o nosso enfoque aqui. Então, a gente aqui não vai ficar falando do olhinho azul, do olhinho, da probabilidade de ter olho azul do bebê, da asinha da mosca e cor de pele, de pai e filho, que isso é tratado na hereditariedade, tá? Que é na disciplina de genética mesmo, seja no quinto período, na disciplina de genética, né, que vocês vão pegar a base daqui que vocês aprenderam no nosso curso de biologia molecular e vão usar lá. Que aí é realmente o estudo a nível macroscópico. Tá? Aí você, quando você estuda hereditariedade, são as características que você enxerga, que é o que a gente chama de fenótipo. Ok? Fenótipo nada mais é do que a expressão do genótipo, perdão. Os genes, eles vão dar alguma mensagem em proteínas, no caso, e essas proteínas, né, vocês já viram na bioquímica que tem proteínas estruturais e tem proteínas funcionais, que são as enzimas. Então, com isso tudo daqui, a gente vai ter o metabolismo daquela célula sendo executado. Então, está tudo nos genes, os genes é o principal. Ok? E a biologia molecular, ele vai estudar essa parte de expressão desses genes. Ok? E no ano que vem, vocês já vão ver toda a parte, né, que a gente chama de genética mendeliana. Que, falando inclusive do Mendel, né, ele foi o primeiro cara que estudou a hereditariedade propriamente dita. Ele, na verdade, viu que tinham ervilhas, né, enrugadas e ervilhas lisinhas, ervilhas verdinhas, ervilhas amarelas. Então, ele foi vendo que, sei lá, ervilhas que produziam, aliás, as árvores, né, as plantas que produziam a ervilha lisinha só produziam descendentes que tinham, né, as plantas filhas só também tinham
Eram ervilhas lisinhas. Já quando ela cruzava com uma enrugada. Então ele foi vendo essa questão de cruzamentos e como a hereditariedade era passada. Tá? Que é o tal do azinho, azão, 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 né? Gene recessivo, gene dominante, os fatores hereditários, como é transmitido, como é feito a descendência, tá? Enfim, tudo isso foi o Mendel, né? A gente inclusive chama essa genética de genética mendeliana por causa dele, né? Vem de Mendel. E está associado justamente com a observação de características, ou seja, na genética a gente não vai a nível molecular como a gente vai agora, beleza? Pessoal, só falar uma coisa, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tá? Pode interromper a aula na hora que vocês quiserem, tá? Obviamente que depois eu abro para perguntas no final, né? Mas não entendo isso como uma palestra, pode interromper, pode abrir o microfone. O Fabiola, como a Perla está sem microfone, ela vai, né, e eu não estou vendo o chat, ela vai falar pelo chat, aí você me avisa, se você quiser perguntar alguma coisa. Beleza, Fabiola? Pode interromper, não tem problema nenhum, tá bom? Então, até aqui está tranquilo, está claro? Podemos continuar? Beleza. Tá claro, professor, podemos continuar. Ótimo. Bom, e aí a gente entra na era, né, do advento do estudo da composição celular. As células só foram observadas pela primeira vez por Antoine van Leeuwenhoek no século XVII, que foi o pai do microscópio, digamos assim. E o que acontece? A princípio, achava-se que a célula, né, célula em inglês vem de cell, né, compartimento. Achava-se que a célula era o menor compartimento que existia e que ela era tipo os tijolinhos que formavam os seres vivos. E não é bem assim. Obviamente que naquela época não se tinha tecnologia para você conseguir estudar o que você tinha realmente dentro de uma célula. E, obviamente, com o tempo passando, foram se vendo que, na verdade, a célula ainda continha partículas menores dentro dela. Esse pesquisador, Friedrich Miescher, em 1868, ele foi o primeiro, né? Obviamente, nessa época já se existia equipamentos, centrífugas de alta eficiência, que já se conseguia separar os pedaços da célula. E o núcleo é o maior subpedaço da célula, digamos assim. Então, isso, obviamente, as células que possuem núcleo. Então, ele foi o primeiro cara que se interessou em estudar o núcleo celular, propriamente dito. Então, ele pegou núcleos de células derivadas de curativos cirúrgicos, de secreção purulenta, extraiu esses núcleos dessas células e ele viu que ele continha uma porção ácida e uma porção básica, em termos químicos, né? Uma coisa que ele descobriu, que o núcleo era divisível e que tinha uma porção ácida e uma porção básica. Hoje em dia, a gente sabe que a porção ácida dele é o ácido desoxirribonucleico, o DNA, e a porção básica são proteínas que estão ali dentro do núcleo como cofatores que estão envolvidos nos processos nucleares, principalmente enzimas estabilizadores de estrutura e por aí vai. E uma coisa interessante que ele descobriu é que essa substância nuclear, digamos assim, né, era rica em fosfato, em fósforo, no caso, né? Na verdade, ele nem determinou fosfato primeiro. E ele chamou isso inicialmente de nucleína. Então, esse material genético rico em fosfato e ácido, no início ele chamou de nucleína, que ainda não se tinha esse nome ácido desoxirribonucleico, mas sabia-se que era ácido e que era rico em fósforo. E aí vinha uma pergunta muito interessante. Ok, existe um núcleo, existem substâncias dentro desse núcleo, mas como é passada a hereditariedade? Na verdade, no início, o pessoal nem associava a hereditariedade a núcleo.
Na verdade, não se tinham ideia de como a hereditariedade era passada. E em 1928, para vocês verem, né, que isso é uma coisa do século passado, do século XX, uma coisa recente. Até lá não se sabia nem que o DNA era realmente que passava essa hereditariedade. Em 1928, o pesquisador Frederick Griffith, xará do Frederick aí, ele estudando bactérias do gênero Streptococcus, que é o Streptococcus pneumoniae, ele começou a ver algumas características interessantes. Vamos acompanhar o experimento dele para a gente entender melhor. Primeiramente, vamos entender que existem duas cepas, né? Hoje em dia está bem legal, que a gente não precisa mais explicar o que é uma cepa. De tanto que o pessoal fala das cepas aí do coronavírus, né? Então, a gente hoje em dia, a gente já fala cepa, o pessoal já entende, até os mais leigos. Então, são duas cepas, são duas estirpes, são duas bactérias do mesmo gênero, da mesma espécie, né? O mesmo epíteto espécie específico, porém com algumas poucas diferenças em seu DNA que fazem ela ter um fenótipo. Olha, eu já utilizando, né, os termos que a gente está vendo, um fenótipo diferente. Um fenótipo, ou seja, alguma coisa que está sendo expressa por alguns genes que nós conseguimos enxergar ao vivo. Se vocês repararem, a gente vê nitidamente a diferença entre a estirpe da direita, que vai ter colôniazinhas aqui brilhosas e bem lisinhas, né? Que elas produzem um negócio que nós chamamos de slimes, de slime, que é uma matriz polissacarídica que faz uma cápsula que envolve a célula bacteriana. Então, a colônia ela fica toda assim, molhadinha, meio gosmenta, né? Um slime. E é uma cepa capsulada e virulenta. O que significa virulenta? Ela é agressiva ao organismo. Agora, existe, e ela inclusive tem a denominação de cepa S, por causa dessa lisura, né, da colônia. Esse S vem de smooth, é liso. E a cepa que não possui cápsula, ela não é virulenta. Tá? Ela vem de... Esse R vem de rug, que é rugosa, porque ela é áspera, ela não tem esse slime, ela não tem a cápsula, e ela é avirulenta, ou seja, ela não causa mal. Então, se ele pegasse, tá? Aqui, só para falar para vocês que está errado esse diagrama que eu peguei do livro lá, porque, na verdade, o Streptococcus é um coco, ele é uma bolinha, tá? Vocês vão ter aula de microbiologia ano que vem, vocês vão estudar isso daí. Aqui está um bastonete. Às vezes, só para fins didáticos, o cara errou, mas a figura é muito boa, dá para entender. Tá? Então, essa coisinha branca aqui que tem envolvendo a bactéria é a cápsula dela. Quando eu pego uma solução aqui, né, um meio de cultura com bactérias vivas encapsuladas e injeto no rato, o rato morre, ele vai para as cucuias. Tá? Porque a cepa é virulenta, o rato desenvolve pneumonia e vai dessa para uma melhor. Se eu inocular bactérias não capsuladas vivas no ratinho, ele vai ter uma febrinha, vai ficar com mal-estar, né? Afinal, estou injetando alguma coisa nele, mas ele não morre, porque ela não tem virulência. Inclusive, o fator de virulência principal do pneumococo é justamente essa cápsula, né? Essa cápsula, ela é antifagocitária, ela tem resíduo de ácido hialurônico e ela faz com que o sistema imune não reconheça ela como um invasor, ela consegue chegar no pulmão com certa facilidade. Tá? É um escape do sistema imune, porque o ácido hialurônico nós produzimos também no nosso tecido conjuntivo, é por causa disso. Tá? Aí, o que ele viu? Que se ele pegar, esses são os experimentos do Griffith, a bactéria encapsulada, virulenta, né? E aquecer, né? Heat do inglês aquecimento,
Ou seja, eu vou ferver essas bactérias, elas vão morrer por causa da temperatura. Tá? Ela até mudou de cor, de rosinha para amarelo. Então, agora elas estão assassinadas, né, mortas pelo calor. E se eu injeto no rato, ele sobrevive. Pode ter uma febrinha, né, porque eu estou injetando antígeno nele, mas ele sobrevive, ok? Ou seja, a bactéria ela tem que estar viva, a cápsula sozinha não causa a agressão, a infecção no rato. Ela tem que estar viva e encapsulada. Beleza, pessoal? Então, até aqui está dando para entender tranquilamente o experimento dele, né? Tá sim, professor. Beleza. Vamos para o próximo. Aí o que acontece? Olha só que loucura. Ele viu que se ele pegasse bactérias vivas, não encapsuladas, ou seja, as bactérias legais, tá? Que não fazem mal, que só vão dar uma febrinha, né? E por aí vai. Se ele misturar com aquela solução da bactéria, né, Brabona, só que morta, tá? Ela está morta, ó, heat killed, ou seja, ela foi morta por aquecimento. O rato morre. O rato morre. Ele vai para as cucuias. Tá? E, interessantemente, tá? Se ele isolar desse rato aqui, vamos supor que ele vai pegar o sangue desse rato, tá? E vai fazer uma cultura desse sangue, vai crescer micro-organismo, tá? Vai crescer as bactérias. E quando ele for analisar, vai ser a cepa S, ou seja, vai ser a cepa virulenta. Ou seja, ele injetou a cepa viva R não virulenta, tá? Com a cepa morta virulenta e recuperou só a cepa virulenta. Muitos poderiam pensar que a cepa virulenta ressuscitou, mas não é isso, tá? Na verdade, houve uma transformação. Por isso o nome princípio transformante. Ou seja, ele viu que existe alguma coisa dentro da célula que pode transformar outras células. Tá? E isso esse processo foi chamado de transformação de bactérias, ok? Esse é o processo de transformação. Agora, o que é que causa isso? Aí, o experimento de Avery, MacLeod e McCarty, de 1944, aí eles fizeram uma coisa diferente. A tecnologia, ó, a gente já passou de 1928 para 1944. A penicilina já existia, já tinha aí no final da Segunda Guerra Mundial, a história já estava, né, a gente já tinha mais tecnologia, ultracentrífugas, que agora a gente passou a separar não só as organelas das células, mas os pedaços, ou seja, as substâncias químicas que estão dentro das células. Então, o que acontece? Eles fizeram um experimento, né? Eles pegaram a célula, separaram membrana plasmática da célula, tá? Só lembrando que a membrana é composta de fosfolipídios, tenho certeza que em algum momento vocês estudaram isso já. Eles separaram ribossomos, separaram RNA, separaram DNA e separaram proteínas. Ou seja, eles separaram diversas biomoléculas da célula e fizeram esse experimento aqui. Tá? Eles pegaram, tá, a bactéria viva e misturavam com alguma dessas substâncias aqui. Beleza? Tudo separadinho. Então, o que acontece? Quando eles colocavam a bactéria com membrana plasmática, obviamente, da bactéria S, da bactéria que era virulenta, eles pegavam só a membrana dela. Dá para ver o que transformava. Então, aqui o rato sobrevivia, de boa. Tá? Aqui é a substância, para ficar claro aqui. E aqui é o ratinho. Vou tentar desenhar um ratinho aqui, narizinho. Pronto. Aqui é o ratinho.
Tá? Quando eles injetavam o ribossomo mais a bactéria não virulenta no ratinho, também ela não transformava. Quando ele colocava RNA, a bactéria não transformava. Agora aqui, que é esse experimento, quando ele colocava a bactéria não virulenta com o DNA das bactérias capsuladas, mortas pelo calor, tá? E injetava no rato, ele morria. E quando ele recuperava, ele via que a bactéria tinha formado a cápsula, ou seja, o DNA, ele matava o ratinho. Não o DNA, mas sim a bactéria, que agora ela era transformada de uma cepa R para uma cepa S. E as proteínas, quando eles faziam isso com proteínas, também não acontecia nada. Isso, na época, foi uma coisa que deixou os cientistas intrigados. E como eu falei para vocês, a tecnologia já tinha dado uma avançadinha. E os pesquisadores já sabiam, por exemplo, que a nucleína, na verdade, era o DNA, e que ele era composto de 4 bases nitrogenadas, que era adenina, timina, citosina e guanina, a TCG. Tá? E eles já sabiam que as proteínas eram formadas por aminoácidos e existiam 20 aminoácidos, né? Metionina, cisteína, histidina, ácido glutâmico, esses todos que vocês já estudaram lá na bioquímica. Então, os cientistas, no início, antes desses experimentos, eles imaginavam, eles supunham, bom, são 20 aminoácidos e 4 bases de DNA. Assim, pela lógica, eles achavam, não, deve ter algum jeito que as proteínas que a pessoa produz devem passar hereditariedade para os indivíduos. Era uma coisa meio que consenso, que era muito mais provável que fossem as proteínas e não DNA ou RNA. Porque eram só 4, então, ou seja, você não tinha muita variedade no DNA. Eles viram que, na verdade, era o DNA, sim, não as proteínas. Mesmo só com 4 unidades básicas de repetição e não 20, era o DNA que continha informação genética, era capaz de causar uma transformação, que é um tipo de mutação, ok? Isso é uma mutação, qualquer alteração no código genético é uma mutação. E outros experimentos, né, por exemplo, o Chargaff, ele viu, né, que, na verdade, a proporção de adenina era igual à proporção de timina, e a proporção de citosina era igual à proporção de guanina. Né, ele pegou um DNA, ele viu que se ele dividisse, separasse essas bases, ele viu que era igual, né, 50% de adenina, 50% de timina, as quantidades eram iguais. Perdão, se tivesse 40% de adenina, teria também 40% de timina. Se tivesse 60% de citosina, teria também 60% de guanina. Na verdade, 30-30, 20-20, né? Sendo mais matematicamente correto. Em 1952, através do experimento com bacteriófago, foi comprovado aqui essa teoria anterior de Avery, MacLeod e Macari, que era realmente o DNA que transformava. Porque já se também conheciam os bacteriófagos. Os bacteriófagos, tá, aqui, são vírus que infectam bactérias. E eles infectam só bactérias. Por isso, bacteriófagos. E a estrutura deles é muito simples. Ele tem uma cápsula de proteína, é um vírus encapsulado, e dentro desse vírus, né, então ele tem uma cápsula assim, tem um corpinho, tem os pezinhos, que é onde ele se ancora lá na bactéria. E aqui dentro tem o material genético dele, ok? O que acontece? Eles pegaram um vírus, né, contendo a cápsula, só para ficar mais claro aqui, a cápsula desses vírus é composta de proteína. E aqui é o DNA, obviamente, né? A composição do DNA é o DNA mesmo.
Bom, aí eles pegaram vírus e fizeram marcação radioativa, eles produziram vírus com marcação radioativa. Tá? Aqui, esse vírus ele tinha metionina marcada com enxofre radioativo, que é o enxofre com peso 35. Ok? O enxofre natural, o peso dele, a massa molecular dele é 32, massa atômica, perdão, esse é massa 35. Porque não tem enxofre no DNA, só nas proteínas. Então, esse vírus emitia radioatividade na cápsula e não no DNA. E esse outro vírus aqui, ele foi marcado no DNA com fósforo 32. Tá? O fósforo natural 31, 32 é o fósforo radioativo. Ou seja, nesse caso daqui, a cápsula dele, proteica, não emitia radiação, só o DNA. Então, o vírus aqui, na célula bacteriana, ele chegava, né? Como é que é o mecanismo de infecção viral? Ele chega e injeta o material genético dele na célula bacteriana para que essa célula bacteriana leia esse DNA dele e produza novos vírus. Então, o que acontece? Aqui, ele injetou, aqui na esquerda, ele injetou o DNA e a cápsula vai embora. O DNA não está radioativo. Ou seja, no primeiro experimento, a bactéria não fica radioativa também. No segundo experimento, ele injeta o DNA dele está radioativo por causa do enxofre, e aí a bactéria emite radioatividade. Ou seja, mostrando que realmente o que é injetado na célula bacteriana, o que vai ser lido para produzir novos vírus, é o DNA. Então, foi uma comprovação de 100% de certeza agora que é o DNA realmente que é responsável por passar a informação genética pela hereditariedade. E a estrutura do DNA, ele só foi decifrado em 1953. Tá? Então, vamos fazer aqui, provavelmente essa figura vai estar bem diferente em alguns livros, de repente, se vocês consultarem, porque a Rosalind Franklin ela está excluída aqui. Então, é nosso momento de fazer essa reparação histórica, né? Pois somente o Watson e o James Watson e o Francis Crick ganharam o crédito e o prêmio Nobel pela descoberta da estrutura do DNA, mas a Rosalind Franklin foi a cientista que fez as análises cristalográficas, é uma técnica para se analisar a estrutura de substâncias, de biomoléculas, e através dessa imagem, a análise dessa imagem chegou-se à estrutura do DNA na forma de dupla hélice antiparalela, que a gente vai começar a estudar agora. Tá? Então, durante muito tempo chamou-se esse modelo de Watson e Crick. Eu gosto de chamar de modelo de Watson, Crick e Franklin, mostrando a importância das mulheres na ciência, mas assim, até hoje a gente vê machismo institucional aí, imagina na década de 50. Então a gente tem que dar os créditos a essa pesquisadora maravilhosa aí, inglesa, que sem ela, sem o experimento dela, esses caras não teriam publicado a estrutura do DNA e não teriam ganho o prêmio Nobel. Tá? Então é modelo de Watson, Crick e Franklin, tá? Dando os créditos merecidos a Rosalind Franklin. Aí, né, vou até primeiro mostrar essa figura aqui. Aqui chegou-se, a partir daquela imagem, de que o DNA era uma dupla fita. Tá? Uma fita e outra fita unida, tá? Colabada pelas suas bases nitrogenadas. E agora a gente vai ver melhor isso. Isso daqui são uma representação de uma fita de DNA e uma representação de uma fita de
RNA. Ok? Então, vou fazer alguns apontamentos aqui para a gente entender que essa fita aqui, tá? Vou cortar aqui só para vocês entenderem. Ela é composta por estruturas chamadas de nucleotídeos. Ok? Bom, esse nucleotídeo vai ter um açúcar, que é isso daqui, que é uma ribose. Ligado a ele o fosfato, está aqui a descoberta lá da nucleína rica em fósforo, é por causa desse fosfato aqui. E preso à ribose tem o que nós chamamos de base nitrogenada. Depois a gente vai ver a carinha delas, tá? No DNA temos a adenina, a timina, a guanina e a citosina. E esses nucleotídeos, eles são todos ligadinhos entre si através do fosfato. Está formando uma ponte aqui, fósforo, oxigênio, carbono, e aqui outra ponte, fósforo, oxigênio, carbono, que nós chamamos de fosfodiéster. Tá? Um éster, ele seria de carbono, assim, né? Na verdade, aqui eu estou substituindo um carbono aqui pelo fósforo, tá? Essa é a diferença, tá? Então parece um éster, tá? Só que é um éster de fósforo, porque a gente chama, e é um éster que ele vai ter, na verdade aqui tem outro oxigênio. Uma característica de formar um éster para essa direção e um éster para essa direção. Por isso, fosfodiéster. E a gente vai ver essa conexão pelo fósforo, ela que vai unir todas as bases nitrogenadas. No RNA, nós temos uma singela diferença, tá? Que está aqui no carbono, que nós chamamos de 2' depois a gente vai ver o porquê, tá? Olha só, a única diferença estrutural está aqui. Vejam que no RNA temos uma hidroxila e no DNA um hidrogênio, tá? Por isso que o DNA é de desoxi, ou seja, sem oxi, tá? Porque você retira esse oxigênio aqui, tá? Essa é a única diferença estrutural do esqueleto carbono-fosfato entre RNA e DNA, tá? Por isso esse é o ácido ribonucleico e esse é o desoxirribonucleico. E a timina não existe no RNA, ela é substituída pela uracila. E as demais são a mesma, G, C e A. Tá? Então, a diferença é que aqui é ATCG, aqui é AUCG. Beleza? Beleza. Ótimo. O RNA, ele está na forma de fita simples. Não temos fita dupla de RNA. Ok? Já o DNA, ele está na forma de fita dupla. E aqui estão as bases, como eu falei para você. A citosina, a guanina, a adenina, uracila no RNA e a timina no DNA. E se vocês, né, que já estudaram aí química orgânica, tiverem os olhos bem treinados, a gente vê que a diferença entre a timina e a uracila é essa metila, que na uracila não existe aqui. Tanto que a timina, ela é uma metiluracila. Ok? Ela é uma metiluracila, que é justamente essa única diferença. Então, a interação, como é feita por esse núcleo daqui, não há mudança nenhuma, tá? É uma questão que a biologia, né, evolutivamente escolheu esse tipo de construção, funciona, tá? E é assim que acontece. E aí chegamos agora ao famigerado dogma da biologia molecular. E a partir desses conhecimentos começaram a ser
desenvolvidos. Na verdade, o DNA, que é quem contém a informação genética, ele passa por um processo, tá, de transcrição, ou seja, como se fosse uma xerox. É tirada uma cópia dele, mas só que na forma de RNA. E esse RNA depois é traduzido para proteínas, ou seja, temos uma transcrição e uma tradução. Esse é o caminho: DNA, RNA, proteína. O DNA, ele está contido, né, no caso das células eucarióticas, dentro do núcleo dessa célula. Aqui você vê nessa imagem que ele está pegando o núcleo e está desnovelando ele. A gente vê que ele, né, perdão, o cromossomo está desnovelando ele. E aqui a gente vê a fita de DNA na forma de dupla fita, ok? Temos os cromossomas e temos regiões deles, tá, que têm genes, tá? Os genes estão contidos, tá, dentro do DNA. E aqui, mais uma vez, o fluxo da informação gênica. Nós temos o DNA, que é transcrito em RNA, traduzido em proteína. Ok? O DNA, ele pode sofrer um processo que nós chamamos de replicação, que na verdade é ele fazer uma autocópia dele mesmo. É diferente da transcrição, que é feita uma cópia de um pedaço dele, que codifica algum gene para ser traduzido e virar uma proteína. Nesse caso aqui, ele vai se replicar totalmente, e isso é explicado pelos processos de divisão celular, nada mais do que isso. A célula precisa se dividir, então uma célula filha vai ter que ter, né, o mesmo DNA da célula mãe. É um DNA replicado. Além disso, tá, com o tempo foi se vendo outros processos, como alguns vírus que fazem um RNA replicativo, tá? Vocês já viram, por exemplo, que o coronavírus, assim como o vírus da gripe, é um vírus RNA. É por isso que ele sofre tanta mutação. Nas nossas aulas aqui a gente vai discutir o porquê disso, ok? A gente vai chegar nesse ponto até de entender por que as mutações nos vírus RNA elas são muito mais recorrentes do que no vírus DNA. E alguns outros vírus RNA eles fazem o processo de transcrição reversa. Ou seja, o material genético dele é RNA e através de uma enzima chamada de transcriptase reversa, ele faz uma cópia desse RNA, transformando ele em um DNA de fita dupla. Tá? Retrovírus famosos, como, por exemplo, o vírus da AIDS, tá? Ele é um retrovírus. Então, isso daqui mostra algumas nuances desse fluxo da informação genética, desse dogma central da biologia molecular. Não vimos ainda descrito, né? Não vou dizer que não existe, porque a gente nunca pode falar isso, pode não ter sido descoberto ainda ou não ter um ser que chegou a esse nível evolutivo. Dele pegar proteína e é baseado nessa proteína ser gerado um ácido nucleico. Nós humanos conseguimos fazer isso. Tá? Através de análise proteômica, a gente pode sintetizar RNAs que vão codificar proteínas. Dentro da engenharia genética, isso já é possível. Mas na natureza não tem um ser vivo que faça isso. Tá? Porque, na verdade, não é um processo natural. Nós temos a sequência, e a partir dessa sequência, hoje em dia nós já construímos DNA e RNA. A gente já consegue construir ácidos nucleicos, né? Na verdade, fitas genômicas. Agora não conseguimos, não existe um ser que faça isso de forma natural. Então, resumindo o dogma central da biologia molecular, temos o DNA que se replica quando é necessário para a célula se dividir, que transcreve informação genética em RNA, e esse RNA é traduzido em proteínas. Beleza, pessoal? Então, alguma pergunta até aqui? Estão tão calados, eu não consigo enxergar vocês.
Se tiver alguma pergunta, vocês podem interromper a hora que vocês quiserem, tá? Não saiam com dúvidas aqui. Vou dar seguimento, então. Falando um pouco aqui dos nucleotídeos, tá? Uma análise um pouco mais química agora. A gente tem aqui a gente tem aqui um nucleotídeo inteiro, tá? Contendo aqui o açúcar, que é uma pentose. No caso aqui, ele pode ser ou uma ribose ou uma desoxirribose. É uma pentose. Pentose porque é um açúcar de 5 carbonos. Ligado aqui no carbono 1, a gente vai ter a base. Esse carbono aqui, ele está com esse apóstrofe aqui, que a gente diz que é 1', tá? Porque, na verdade, a numeração principal é feita pela base nitrogenada. Tá? Por exemplo, a adenina, tá? O carbono 1 é esse daqui. Tá? 2, 3, 4, 5. Tem 5 carbonos. Então, para não confundir, o carbono do açúcar é 1', depois 2', 3', 4' e o 5', totalizando os 5 carbonos. Okay? Como eu já falei para vocês, a diferença entre o DNA e o RNA está aqui no carbono 2', onde aqui nós temos uma ribose, é um ácido ribonucleico. Tá? No ácido desoxirribonucleico vai ser só um hidrogênio, como eu já mostrei para vocês naquela outra figura. Ok? Então está no carbono 2'. E no carbono 5' a gente vai ter o fosfato ligado a ele. Ok? E essas são as bases nitrogenadas. Nós temos as purinas e as pirimidinas. Aqui o núcleo geral da purina, tá? É um heterocíclico aromático. É heterocíclico porque tem nitrogênio no meio do ciclo de carbono aqui, tá vendo? A purina, um anel de 6 e um anel de 5. Aqui um anel de 6 e um anel de 5, né? Unidade. E aqui na pirimidina um anel de 6. Pois bem, Professor, pode eu não entendi esse perguntar. negócio de anel de 6 e anel de 5. Tranquilo. Como Vou assim? desenhar aqui para você ver. Anel Tá de bom. 6 membros, ele forma um hexágono, tá? De 6 lados. É isso. É um anel de 6 e um anel de 5 ligados. Entendi. Tá? Tá É bom. uma estrutura bicíclica, digamos assim. E a pirimidina é um ciclo só. É importante eu falar isso para vocês, que quando a gente falar do pareamento delas, vocês vão ver como fica bonito, tá? Então, as purinas são a adenina e a guanina, e as pirimidinas são a citosina, a timina e, obviamente, a uracila, que, na verdade, como a gente pode ver aqui, é a timina sem aquela metila. E aí, quando a gente vai ver o pareamento das bases no DNA, olha que coisa linda. Tá? Por isso que é uma purina e uma pirimidina. Tá? Porque elas fazem esse encaixe de um anel de 6 com esse anel aqui que tem um de 6 e um de 5 e fica tudo simétrico. Ó, a citosina, que é uma pirimidina, e a guanina, que é uma purina. A adenina, que é uma purina, e a timina, que é uma pirimidina, e por aí vai. Por isso que o experimento de Chargaff, ele viu que a porcentagem de perdão, era igual à porcentagem de T. E a porcentagem de C era igual à porcentagem de G, porque eles se pareiam. Ok? Então, o A pareia com T e o C pareia com G. E olha só como a natureza é perfeita. Aqui a gente vai ver o ponto de interação entre essas bases nitrogenadas. A gente vê que aqui essa carbonila da timina interage com esse NH2 aqui através de uma ligação que provavelmente vocês viram lá na química geral, chamada de ligação hidrogênio
ou ponte de hidrogênio, onde um oxigênio que tem carga parcial negativa interage com o hidrogênio que tem carga parcial positiva. É uma ligação fortíssima, ok? E aqui a gente tem uma outra ponte de hidrogênio, tá? Entre o nitrogênio, que é um doador de prótons, e um hidrogênio, que aqui é um receptor, perdão, de elétrons, um doador de elétrons, e um hidrogênio, que é um receptor desses elétrons aqui. A adenina e a timina, elas fazem duas pontes de hidrogênio, por isso que a gente normalmente representa elas com dois tracinhos assim. Já a citosina e a guanina, elas têm 3 pontos de ponte de hidrogênio. Por isso que nós representamos a ligação citosina-guanina, ligação CG, com 3 tracinhos. E aqui vocês veem que a AT está com dois pontinhos de interação e CG com 3. E olha só, cada ligação aqui, se você ver, está em média com 3 angstroms. Tá? Angstrom é uma medida lá é uma medida de distância, até 10 elevado a menos 16 metros, é alguma coisa desse tipo, é muito pequeno. Mas, para vocês verem que a diferença é muito pouca, 3, 2.9, 2.9, 2.8. Ou seja, são ligações muito simétricas. O tamanho da ligação AT é de 11 angstroms. O tamanho da ligação CG também é de 11 angstroms. Se a gente pegar, né, e arredondar isso, 11.1, 10.8. Então, o DNA, se a gente conseguisse esticar o DNA e deixar ele paralelo aqui, a gente vê que ia ser praticamente 2 fitas retinhas, porque as distâncias elas ficariam bem paralelas. Tá? Então, é uma molécula altamente simétrica e estável. Tá? Que vai ter o quê? Ela vai ter uma parte aqui que nós chamamos de esqueleto carbono fosfato. Porque aqui, o que a gente tem? Ou açúcar fosfato também. A gente vai ter a ribose, que esse anelzinho de 5 é a ribose, e o fosfato. Fosfato, ribose, fosfato, ribose. E aqui no meio, as bases interagindo entre si. Tá? Outra coisa para vocês repararem aqui, que é interessante. Tá? Se vocês virem, aqui tem o cinculinho aqui. O que significa esse cinculinho na fita da direita? É isso, ó. É o terminal 5'. Quer dizer que ali acaba a fita do DNA naquele ponto e tem um fosfato livre no carbono 5'. Perdão. Ok? Então, esse é o terminal 5', fosfato dessa fita. Obviamente, aqui no final vai ter um terminal 3' OH. Por que OH? Porque no carbono 3' tem uma hidroxila livre, tem um OH. Agora, se vocês olharem para a fita do lado, vocês veem que inverte. Aqui na fita do lado, a gente tem o terminal 3' OH, ou seja, é inverso. E aqui, obviamente, o terminal 5' fosfato. Por isso que nós dizemos que essas fitas são antiparalelas e não paralelas. Ok? Pessoal, eu quero que vocês fiquem... Eu quero que isso entre muito bem na cabeça de vocês. Pode parecer, pô, por que ele está falando isso tudo? É importante porque a gente vai estudar. Tá? Vocês vão ver que isso tem importância fundamental para vários processos que a gente vai estudar dentro aqui da disciplina. Tá? Você tem que conhecer bem, por isso até que eu falei, eu não avancei para a segunda aula, né, já que muitos aqui falaram que não viram, ou viram só metade da aula, porque isso é muito importante para a gente chegar para a próxima abordagem que a gente vai fazer, que é estudar a estrutura, a macroestrutura do DNA e replicação do DNA. Ok? É importante entender e observar esses detalhes. Ok? Mas a fita do DNA ela não vai ficar bonitinha assim paralela. Ela vai formar uma hélice. Tá? Como a gente tem ligações covalentes aqui, tá? São todas ligações covalentes, a gente não tem ligação dupla aqui, que é estável, né? que é presa, são ligações covalentes que rodam. Nós vamos ter uma outra característica interessante desse DNA, que é o quê?
se apresentar na forma de hélice. Ou seja, ele é uma hélice que se torce. Tá? Algo assim desse tipo. Ok? Ele é uma hélice que se torce aqui. Tá? E aqui a gente está vendo em amarelo o esqueleto carbono fosfato. Vendo? Ó, fosfato, ribose, fosfato, ribose, fosfato. Aqui, ó, terminal 3 linha, terminal 5 linha. E aqui, antiparalelo, terminal 3 linha, terminal 5 linha. E as bases aqui, elas ficam, se vocês repararem, elas ficam perpendiculares, ó. Elas ficam perpendiculares ao esqueleto carbono fosfato. Então, elas empilham, como se fosse, né? Elas ficassem empilhadas uma em cima da outra. Porque essas bases nitrogenadas, elas são todas aromáticas, elas são planares. Tá? E o que acontece? Esse tipo de estrutura ele é muito importante para a proteção das bases. Essas bases, radiação, tá, pode causar, né, arrancar elétrons, formação de radicais livres aqui dentro dessas bases, e bases que sofrem esse tipo de processo, elas podem se replicar erroneamente. Ok? Então, na hora da replicação do DNA, ele pode trocar esse G e ele parear com A em vez de um C. Tá? Depois a gente vai ver na aula de mutação como isso acontece. E aí você vai ter mutações. Mas o que acontece? Como ela fica para dentro da estrutura, protegida por esse esqueleto carbono fosfato que se enrola na forma de hélice, a radiação vem e volta. Tá? Há uma capacidade de proteção. Por isso que a natureza escolheu, né, os seres que tinham como material genético DNA dupla fita, eles tendem a ser mais estáveis, né, do que aqueles seres, né, que no início usavam o RNA, que o RNA é muito mais suscetível a essas tragédias assim, né, de mudanças de base. E aqui, só para vocês verem... Oi, pode perguntar. Essa dupla hélice, ela fica Sim. em constante movimento ou não? Sim e não. O que acontece? Depois, quando a gente for entrando na estrutura do DNA, você vai ver que 95% do nosso DNA ele fica compactado. Se ele está compactado, ela está estável. Obviamente que a hélice, que ela está em processo de leitura, ela está em movimento. Tá? Mas você vai ver que ela fica praticamente compactada. Sim. Entendi. Tá? Uhum. E o que acontece? Tem aqui, e essa estrutura de hélice, ela não é uma hélice também, ela é uma hélice, digamos assim, que ela tem sulcos, tá? Aqui a gente vê que a gente tem um espaço maior e aqui um espaço menor, são intercalados. Tá? Ela camba para a direita, ela é destrógena, né, como a gente diz. A gente chama de sulco maior, tá? Groove, em inglês, sulco, e o sulco menor. Isso é importante a gente saber também, pessoal, porque quando a gente estudar alguns processos de replicação, de transcrição, a gente vai ver que isso é muito importante para o encaixe de algumas enzimas do DNA. Eles reconhecem sulcos. Tá? Os sulcos aqui, eles têm aqui tem cerca de 8 a 11 pares de base, aqui tem cerca de 19 a 26 pares de base. E dependendo das bases que tem aqui, esses sulcos eles vão ter tamanhos assim, de diferença lá no angstrom, mas que as enzimas conseguem reconhecer essas diferenças. E aí eles sabem onde tem que encaixar, sabem onde começa um gene, é muito interessante isso daí. Tá? São esses pequenos detalhes assim que essas enzimas super poderosas, que a gente vai ver que participam desses processos, conseguem reconhecer. Então, existem sempre um suco maior e um suco menor intercalado no DNA da gente. E o que acontece? Essas bases, quando elas são pareadas, elas vão formar um plano de simetria. Vejam, tá? Que se eu pudesse colocar esse quadrado aqui em cima, ele ia ser exatamente igual. Ou seja, o plano de simetria, como eu mostrei para vocês, é muito igual. E se eu tentar parear um A com G, tá vendo? Dá para parear? Dá. Mas aí, esse hidrogênio daqui da guanina sai do plano de simetria, gera uma instabilidade nessa ligação, e esse hidrogênio da adenina também
sai do plano de estabilidade. E a gente vai ver mais na frente que a gente tem uma enzima, a própria DNA polimerase detecta esse espacinho azul. Então, se houver um erro dela parear um A com G, esse hidrogênio vai esbarrar em algum ponto dela, ela vai falar, opa, tá errado. Aí ela volta, corta essa ligação e pareia a guanina certa com a citosina para ficar dentro de um plano perfeito. É uma atividade chamada de proofreading, de revisão, né, que a DNA polimerase tem. Aqui a adenina também pode parear com a citosina, mas, ó, mais uma vez, saiu do eixo de simetria. Então, a única ligação que fica completamente simétrica, completamente dentro daquele espaço, tá, são as ligações CG e AT. Mas, só para vocês entenderem que pode sim haver outros pareamentos, tá? Porque vocês veem lá do nível médio falando não, que A só pareia com T e C só pareia com G. Não. Pode haver pareamentos diferentes, mas eles ficam instáveis e, obviamente, nós temos mecanismos para detectar essa instabilidade e corrigir isso daí. Tá? E uma coisa que vai facilitar muito o acontecimento de algumas mutações é um processo chamado de tautomeria. A tautomeria, vocês estudaram provavelmente, talvez lá na química orgânica, que é aquele processo onde eu tenho uma carbonila que ela pode se transformar, né? Essa dupla ligação, ela vem para esse carbono aqui, tá? E ela vai se transformar nisso daqui, ó, que é um enol, tá? O nome desse processo é tautomeria, que é a forma cetônica, aqui é a forma enólica, tá? E o que acontece? Nas pirimidinas, a gente tem esse processo de tautomeria, tá? Porque as pirimidinas, elas são lactamas, ela tem essa carbonila, é uma amida, ela tem essa carbonila ligada a nitrogênio, essa carbonila ligada a nitrogênio, e o que acontece? Aqui ela é uma doadora de elétrons. Então, numa ponte de hidrogênio, elas vão interagir com hidrogênios. Tá? O que acontece? Se houver um processo tautomérico aqui, onde essa dupla ligação vem para cá e entra um hidrogênio aqui para formar um enol, ela agora não é mais um doador de elétron, um doador de próton. Então, ela vai fazer agora ponte de hidrogênio com oxigênio, com nitrogênio. Então, você pode mudar pontos de ponte de hidrogênio e, com isso, causar algumas mutações. Tá? Então, o que acontece? E ainda pode acontecer nas duas carbonilas aqui, aqui ele está na forma de lactam, aqui na forma de lactim e uma lactima dupla. Tá? Que ele muda aqui os dois pontos de ligação de hidrogênio, tá? Só para vocês verem aqui, tá? Que seriam esses pontos aqui da timina. Tá? E aí ela não parearia mais com a adenina, mas ela pode parear, por exemplo, com citosina. Ela faz um pareamento muito estável com citosina. Então, a célula ela vai ter componentes, tá? Principalmente alguns agentes redutores, que vão impedir que isso daqui aconteça. Mas pode acontecer. E nós temos também mecanismos de detecção desses tipos de alteração, isso nas nossas células mais sofisticadas, para detectar esses processos tautoméricos e reverter eles para evitar a mutação. Ok? Acabamos, né? Eu achei que ia ser mais rápido, mas não foi, porque eu prefiro que isso aqui esteja muito claro para vocês, tá? Mas vimos aí a nossa primeira parte da aula, a nossa primeira aula de novo, e eu acho que é muito importante, né, a gente entender sobre a estrutura dos ácidos nucleicos para a gente dar seguimento. Eu vou ficar mais uns 10 minutinhos, tá? Que eu quero começar a falar um pouco mais da estrutura do DNA, aproveitar esse gancho de vocês aí, que vocês já estão aqui. Mais 10 minutinhos aí eu paro, né? Que eu sei que daqui a pouco o pessoal já vai estar cansado para a gente. Deixa eu voltar aqui. Tá?
Aí eu paro para a gente, daqui a 10 minutos, para a gente conversar e ver mais algumas curiosidades e tirar dúvidas de vocês. Um minutinho só. Não saiam. Sejam resistentes. Espera aí. Ai, meu Deus. Foi. Compartilhar a janela aqui com vocês. Aparecendo aí, Fabiola? Está aparecendo sim, professor. Beleza. Então, pessoal, isso daqui seria a aula que eu daria hoje. Eu quero só começar, porque a gente vai fazer o gancho aqui com a estrutura do DNA, e é importante a gente tentar consolidar isso hoje ainda, tá? Mas só para vocês verem aqui de novo, né, numa forma mais clara, como fica a dupla hélice. Vocês estão vendo aqui que ela tem o sulco menor, o sulco maior. Aqui está o tamanho dos sulcos, né, o diâmetro aqui do DNA. E aqui, aqui em estrutura de densidade eletrônica, aqui uma fita em roxo, outra fita em cinza, mostrando aqui a fita paralela e a fita antiparalela, pareado CG, GC bonitinho. Ok? Então, a partir de agora, a gente vai focar um pouco mais no DNA e deixar o RNA para depois. Então, já entendemos como é que é a estrutura, já sabemos que tem sulco maior, sulco menor, que tem antiparalelismo e como é a dinâmica de interação das bases. Agora vamos falar um pouco das sequências. Tá? O que é uma sequência? Sequência é isso daqui. Eu vou ler, ó. G, C, G, T, G, T, A, T, e por aí vai. Sequências, na verdade, você está pegando só o que está aqui, porque o esqueleto carbono-fosfato, né, vai ser sempre o mesmo. Ribose-fosfato, ribose-fosfato, ribose-fosfato. A única coisa que vai alterar aqui é a sequência dessas letras. Por isso que a gente chama de código genético. Isso vai formar, cada um vai ter uma sequência de letras diferentes. Obviamente que as espécies em si vão ter, por exemplo, nós compartilhamos muito mais semelhanças nas nossas letrinhas do que, por exemplo, uma ameba, sei lá. Falei aqui de um protozoário, mas, né, do que um gato, do que um cachorro, embora a gente tenha muita coisa ainda parecida com esses organismos. Mas é a sequência dessas letrinhas que vai determinar o que a gente é, propriamente dito. Então, quando a gente faz uma análise de sequências, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso daqui, porque isso daqui também é importantíssimo. Existem sequências que nós chamamos de palíndromas e sequências que nós chamamos de sequências de repetição espelho. Todo mundo sabe que é um palíndromo? Sabe que é um palíndromo, o Fabiola? Sabe que é um palíndromo, Milene? Estou vendo aqui quem está me ouvindo aqui ainda. Eu não sei, professor. Sabe, não? É igual em Não faço a mínima cruzadinha, não é, ideia. professor? É isso aí. Por exemplo, uma palavra palindrômica, ovo. Ovo é um palíndromo. Outra palavra palindrômica, mussum. Mussum é um palíndromo. Porque você pode ler, entendeu? Tanto assim quanto assim. Tanto assim quanto assim. Também tem aquela assim. Entendi. Arara também seria. Arara, muito Cruzadinha. bem. Ó, socorram-me subir no ônibus em Marrocos. É um palíndromo. Tá? Se você ler, vai dar socorro-me subir no ônibus em Marrocos.
Isso é um palíndromo. Ficou claro o que é? Depois vocês podem, quando o vídeo estiver gravado, dar pause no vídeo, você vai ver que dá certinho. Então, olha só, uma sequência palíndroma, tá? Ela é parecida com uma sequência espelho. A sequência espelho, vejam bem, tá vendo aqui? Ó, eu cortei ela no meio para vocês enxergarem. Ela é TTA, GCAC. Agora, quando vocês verem aqui, ela vai repetir ao contrário o que está vendo, ó, como se tivesse um espelho aqui, ó. C, aí depois o A, depois o C de novo. Estão enxergando? Depois o A, TT. A palíndroma, a diferença é que ela vai estar embaixo. Ó. É isso. Tá? Palíndromo, essa sequência ela está na fita de baixo, a espelho está na fita de cima. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Quando a sequência ela é palíndroma, tá? Ela é palindrômica, acontece uma coisa muito interessante, ela forma algumas estruturas diferentes. Olha só, isso daqui é uma fita, tá, de DNA. Como é que eu sei que é uma fita de DNA? Tem timina. A primeira coisa que... Se caiu uma questão em algum concurso, uma coisa, diferencia a fita se é RNA ou DNA, é só procurar quem tem timina, que tem uracilo. Já mata ali. Tá? E se vocês verem, tá? Ela é uma sequência palíndroma. Por quê? Porque ó, se eu fizer a fita complementar aqui, ó, T, A, é só botar a complementação dela. C, T. É exatamente o inverso da fita de cima. TT, AA, GG, CC e T. Então, isso é uma fita palíndromo. E olha só que interessante. Essa fita, ela pode se juntar. Porque A é complementar com T. A não pareia com T? Sim. Então, eles podem se dobrar e se encontrar. T pareia com A, G pareia com C, de novo, G pareia com C, G pareia com C aqui e A pareia com T aqui. Então, elas vão formar uma estrutura, estão enxergando aqui, ó, que essa parte daqui, ela fica como se fosse uma bolinha. É uma estrutura assim, ó, que a gente vai chamar de grampo. Hairpin é grampo, é grampo de cabelo, é hairpin. Tá? É uma estrutura em formato de grampo. O DNA fita dupla, que é palindrômico, vocês vejam que aqui é palíndromo. Aqui é palindrômico, ó. Aqui está repetido aqui embaixo, aqui está repetido aqui embaixo. Só que fita dupla. Vai formar dois hairpins que vão continuar unidos por essa parte aqui. Aí eu tenho uma estrutura cruciforme. Então o DNA ele pode, em alguns momentos, assumir estruturas um pouco diferentes em relação àquela fita dupla, e são estruturas que são funcionais. Eu quero que isso fique claro na cabeça de vocês. São estruturas funcionais que têm um porquê delas existirem. Eu só estou apresentando elas para vocês, tá? Eu só estou mostrando, ó, existe, e o porquê que ela existe, ok? Mais na frente, quando a gente estiver estudando alguns processos, vocês vão ver. Aqui o DNA ele tem que formar uma estrutura de grampo. Aí vocês já entenderam o porquê que essa estrutura, tá? Por isso que eu estou falando agora, porque no futuro a gente vai falar bastante desses tipos diferentes de estruturas que o DNA de sequências palindrômicas eles vão assumir. Tá bom? São sequências que acontecem. Aí você vai falar assim, isso não deve acontecer muito não, mas acontece aos montes, ok? Acontece aos montes isso daqui. E são estratégias que foram montadas para alguns casos, ok? Para terminar, eu quero só falar da compactação do DNA na célula, tá? E aí a gente dá uma pausa e continua na semana que vem. Isso daqui que vocês estão vendo, tá? É um DNA de uma célula bacteriana. A célula bacteriana, tá? Que é um procarioto, ela vai ter só a membrana plasmática e um DNA circular dentro dela. O DNA da bactéria circular é diferente do DNA nosso eucariótico, que está representado aqui, um cromossomo, que ele é totalmente linear, ele é uma linha.
o da bactéria é circular e o do eucarioto é linear. Isso daqui é uma foto de microscopia eletrônica mostrando um DNA em processo de compactação, tá? Com alguns ramos formados aqui que são processos de compactação. Tá? Isso daqui, a compactação do procarioto, depois a gente vai ver com calma como é que ele é feito. A do eucarioto aqui, só para ilustrar como é bonito, tá aquele X da Xuxa que vocês veem nas células, que são os cromossomos, né? De qualquer ser eucarioto, porque ele está sempre na sua forma de diploide, né? De cromátide duplicada, porque ele tem duas cópias, né? É uma cromátide dupla. Ele vai estar nesse nível de compactação. Ah, olha que louco. Então, o que ele tem? Ele tem aqui a fita de DNA, na verdade, a dupla fita de DNA aqui. Tá? E aí elas começam a ser enroladinhas, tá, numa proteína chamada de histona. São as proteínas histonas. Então, aí a gente volta lá em 1868, quando foi descrito que existiam proteína e DNA no núcleo, porque as proteínas elas vão ajudar na estabilização da estrutura desse DNA e em alguns processos enzimáticos também. Tá? Então, as histonas elas vão enrolando o DNA dela, como se eu estivesse enrolando uma linha numa pedrinha. Aí, essas histonas elas vão se compactando, né? Você está vendo aqui que elas vão compactando, vão formar uma fibra de DNA. Uma fibra de cerca de 30 nanômetros. Essas fibras elas vão se enrolando, tá? Até formar o que nós chamamos de volta, ou loop, né? Esse loop tem cerca de 75 mil pares de bases. Tá? BP é base pair, tá? Que pode ser AT ou CG. Tá? São par de base. DNA, o tamanho de DNA é medido em par de base. Tá? No português a gente usa PB, em inglês a gente usa BP, porque inverte, né? Mas aí tanto faz o que vocês usarem, tá certo. Então, só para vocês terem uma ideia, que aqui tem 75 mil pares de base. É um DNA com uma sequência de 75 mil letrinhas. Tá? Aí o que acontece? Depois, 6 loops desses vão formar uma roseta. Tá? Aqui a gente tem, né, um scaffold nuclear, que scaffold é tipo um andaime, um suporte, que são proteínas que vão estabilizar essa roseta. E aí várias rosetas empilhadas vão formar, tá, uma volta, né, que a gente chama de coil. Na verdade, o coil aqui é como se fosse uma volta de mola. Tá? Coil vem de mola, uma mola, né, digamos assim. E depois, nesse caso aqui, né, uma cromátide pequenininha, ele vai ter 10 coils empilhadinhos. Tá? Então, aqui você está vendo o nível de organização e compactação desse DNA. Obviamente, nessa figura aqui, tem alguns pontos que o DNA está solto. Estão vendo aqui? O que vocês acham que está acontecendo nesses pontos aqui? Por que aqui o DNA está assim, desse jeito? Alguém chuta? É aquele corte daquela enzima? Não, aqui são pontos que ele está sendo lido, entendeu? Ah, então no caso a enzima está lendo? Exatamente, as enzimas estão trabalhando aqui para produzir RNA mensageiro, quer dizer que são pontos do DNA que estão sendo expressos. O resto, ó, tá vendo que eu falei que cerca de 95% do nosso DNA fica compactado ali quietinho? Entendeu? Então, as enzimas vão lá, vão desenrolar o que interessa, tá? E replicar e traduzir. Até porque não se pode desenovelar todo o DNA de uma célula. O que acontece se, por um acaso, todo o DNA de uma célula for desenovelado de uma vez? Provavelmente ele explode. Pode parecer loucura, mas é verdade. Porque o DNA é muito grande. Ele fica extremamente compactado dentro do núcleo. Para você ter uma ideia, um cromossomo do Escherichia coli, que é uma bactéria, aqui, esse pontinho verde é Escherichia coli. Tá? O cromossomo da Escherichia coli é 500 vezes maior do que a própria célula. E ele é todo compactado para caber dentro da célula.
Isso daqui seria uma representação mais ou menos esquemática do que seria o DNA da E. coli e o que seria a E. coli. Então, o nosso DNA, o DNA do ser vivo, ele está num estado altamente compactado. Tá? E a topologia do DNA a gente vai deixar para a aula que vem para estudar isso. Tá bom? Deixa eu parar a apresentação aqui. Voltar aqui para vocês. Então é isso, pessoal. Muito louco, né? Vocês acharam maluquice isso daí? Eu acho a genética incrível. Legal, Gosto né? muito. Pessoal, vocês tiveram alguma dúvida? O que vocês acharam aí? Foi tranquilo de acompanhar nesse ritmo? Vocês acham que está lento demais, está rápido demais? Dá um feedback aí, o que vocês acham? Professor, eu gostei do ritmo da aula. Tá bem tranquilo, dando para entender certinho. Deu para entender tudo direitinho? Frederic Aham. não assustou, não, né? Acho que o Frederic ele é um pouco traumatizado comigo, tá, pessoal? Lá da química. Mas você viu, né, que muita coisa até da aula de química orgânica a gente aplicou ali. Você viu como é bacana, né? As dúvidas só vêm quando fazemos a prova. Calma, gente. Pense em prova, não. Assim, como eu falei para vocês, eu quero que vocês se preocupem aqui em aprender. Tá? E assim, graças a Deus que vocês escolheram fazer aula assim, porque assim é muito melhor do que o negócio de aula gravada. Eu não sei onde é que o FRJ estava com a cabeça quando veio com esse negócio de gravar aula e mandar aula gravada. Não, e é isso daqui que é importante. Entendeu? Que aí a gente sente, a gente tem um feedback melhor. Tá? E aí vamos fazer assim agora. Eu vou seguir aquele cronograma que está lá, tá? E vou... Só que aí esquece que é negócio de encontro assíncrono. Tá? A não ser que aconteça algum problema. Aqui eu moro numa cidade que volta e meia a internet dá umas bandas na gente, entendeu? Mas, enfim, se acontecer um imprevisto desse, a gente remarca um horário, a gente vê aí, né? Ou então, se não tiver jeito, eu gravo a aula, e se não tiver jeito, não gera... Isso, Letícia, vai ser sempre síncrono. Tá? Eu estou gravando a aula, depois eu vou colocar essa aula no YouTube. Se alguém, por exemplo, hoje acho que temos 6, né? Tem um aluno que não veio, que perdeu a aula, ele pode assistir lá depois. Beleza? São 7 alunos, Milene. Pelo menos que estão inscritos, né? Não sei se ainda vai se inscrever alguém e tal. Pelo menos quando eu fazia faculdade, né? Eu nunca contava com... Aliás, quando eu dava aula para graduação lá no campus Rio de Janeiro, eu sempre só esperava depois do primeiro mês que eu ia contar quantos alunos tem, que às vezes o aluno chega, né? Eu fiz isso quando eu fiz faculdade. Eu chegava lá, ia ver qual era do professor, coisa eu trancava a disciplina, deixava para depois. Não sei se vocês vão falar lá, não, a aula é bacana, vai lá, se inscreve, aí de repente aparece mais gente aí. Brincadeira. Tá? Mas então é isso aí, pessoal. Ninguém tem mais nenhuma pergunta para fazer? Passou rapidinho, Letícia. Passou mesmo. Bem tranquilo. Bom, pessoal, o seguinte, tem livro para essa disciplina, mas posso ser muito honesto com vocês? Os livros de biologia molecular, por exemplo, a gente é obrigado a indicar. Por exemplo, o Molecular Biology of the Cell, Biologia Molecular da Célula, do Albert. Mas, cara, eu vou ler aquele livro, eu fico cansado, fico exausto. É um livro muito rebuscado, um livro muito difícil. Os próprios livros de biologia molecular, os melhores que eu conheço, eles estão em inglês, eles não são livros muito acessíveis. Isso, eu acho, assim, que se vocês concordarem, pega a minha aula, pega esses slides, entendeu? E eu acho muito melhor do que vocês ficarem pegando livro para estudar. Obviamente, se você quiser pegar o livro na biblioteca ou baixar o livro da internet, baixa, mas para tirar dúvida, para complementar. É muito importante a gente estar acompanhando a aula aqui,
porque aqui eu mastigo para vocês, entendeu? Porque o livro não mastiga, o livro joga aquilo para você. E eu estou tentando pegar o que é mais importante para vocês, porque esse é um curso de biologia molecular introdutório. Tem coisa aqui que não vai dar para falar. Eu vou ser bem tranquilo com vocês, estou falando desde o início. Eu prefiro que vocês entendam o básico do que a gente ficar tentando dar conteúdo, e depois vocês saírem boiando, porque muita coisa que vocês vão ver daqui, vocês vão utilizar principalmente na genética, na microbiologia, utiliza muito a biologia molecular e outras disciplinas lá na frente também. Beleza, pessoal? Não, fica tranquilo, não precisa ter medo não, estou mentindo não, tá, Perla? As nossas aulas vão ser sempre nesse ritmo assim, não entendeu, pare, eu volto. Vou trazer muito esquema, muito vídeo para vocês também, para que às vezes é ruim de enxergar alguma coisa que eu fale. Ainda mais, por exemplo, agora que a gente vai entrar no processo de replicação de DNA, que é uma coisa bem complexa, bem difícil. Mas eu vou trazer vídeos para que aí vocês vão conseguir enxergar melhor aquilo que eu estou falando. Tá bom, pessoal? Vocês viram o vídeo que eu deixei para o dia 27 lá? Um vídeo bem legal, né? Que bem atual. A professora Bonecker, né? Professora lá da FRJ, eu já trabalhei com o esposo dela. Então, acho que mostrou um pouco da atualidade. O diagnóstico molecular é o futuro. Então, hoje em dia, se não tivesse diagnóstico molecular, ia ser praticamente impossível a gente ter rapidez de diagnóstico na COVID agora. Que foi o PCR com transcriptase reversa, né, que a gente consegue monitorar em tempo real, né? A gente, obviamente, que a gente não está tão rápido quanto a gente quer por causa da demanda, né? Muita análise para ser feita, mas são coisas atuais que é legal para vocês verem a aplicação da biologia molecular do nosso dia a dia. Não está não, Letícia? Eu vou passar para você o link aqui agora, espera um instantinho só. Vou botar lá no... Você está no WhatsApp, Letícia? Eu botei de novo lá no WhatsApp. Vou botar agora aqui também. Se quiser entrar por aí, já entra aí. Tá bom? Pessoal, então é isso. Nos encontramos na semana que vem, tá? Eu sempre entro uns 10 minutinhos antes, né? Já disponibilizo a sala. E assim que tiver... Na verdade, a aula que vem ainda vai ser aquele tópico 2. Então, vocês já estão com os slides, tá? Venha com os slides aí, dá uma revisada aí antes da aula um pouquinho, que é sempre bom, que a nossa matéria é toda sequencialzinha, tá? Uma historinha completando a outra. Falou, pessoal? Então, vou lá, um abraço para vocês, tá? Tenham um excelente aí final de semana e a gente se vê semana que vem. Falou? Boa noite, professor. Bom final de semana. Falou, Fabiola. Tchau, tchau. Boa noite, Bruna. Falou, Milene. Tchau, tchau, Perla.